Olá pessoal, eu sou a Nanda Pereira, numeróloga cabalista, e hoje eu vou trazer um assunto muito pedido, que eu ainda não fiz nenhum material sobre esse assunto, que é a questão de ver os números repetidos, né? Sempre as pessoas estão me perguntando o que significa ver tal número, e a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que eu vou falar um pouquinho sobre o significado de cada número. Vou fazer um apanhado geral sobre todos os números, mas o importante, primeira coisa, né, a se entender é que sem a gente saber qual é o histórico da vida daquela pessoa, como está a vida daquela pessoa naquele momento, o que ela está passando, o que ela está vivendo, né, a gente vai conseguir fazer uma resposta assertiva do que aquilo exatamente pode significar na vida dela. É por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? E assim como um sonho, né? O sonho tem significado, mas não adianta você procurar aquilo dentro de um dicionário de símbolos e para ver o que aquilo significa, né? Aquilo tem que ser analisado dentro do seu contexto, dentro da sua vida para fazer sentido, né? Então é a mesma coisa. As pessoas me perguntam, tem algum significado? Sempre tem um significado, né? Os números são uma codificação do universo, uma forma do universo se comunicar com a gente. Todas as escrituras sagradas, todas as religiões vão ter sempre várias referências com relação aos números. Há muito mistério, há muita mensagem, né, por detrás desses números. Tudo vai depender de quem olha, de quem analisa, de quem estuda, de como são feitas essas traduções. Isso vai variar bastante, né? Mas uma coisa que é indiscutível é sobre a importância e o significado dos números pro mundo todo, né? Então, as letras, né, têm valor numérico. Tudo, no final das contas, vai virar número. Então, sim, são super importantes, mas é claro que vai depender de quem vai fazer essa análise, das suas crenças, né, da sua experiência. Tudo é importante, né, e deve ser levado em conta na hora de fazer essa análise, tá? Tem uma pessoa especificamente que me manda sempre mensagens diárias, né, para comunicar com muita empolgação, né, da repetição de números que ela vê constantemente, tudo, que não é o mesmo número, vai variando, né. No caso dessa pessoa, especificamente, a gente consegue identificar que o fato dela toda hora olhar, né, para o relógio na busca disso acontecer vai fazer ela sim, né, olhar e ter essas mensagens de ver os números repetidos. Então é muito importante a gente conseguir entender se a gente está buscando ali uma comunicação, buscando uma resposta, ou se aquilo está vindo de forma natural, né? Se a gente ficar olhando para o relógio, realmente vai aparecer, a gente vai ver repetidas vezes, né? Mas a gente tem vários casos, né? Tem casos de pessoas que também, por vários anos, vem a mesma repetição de número. Esse é um caso clássico, assim, de que a pessoa tem que olhar para aquilo ali, né? Porque eu digo o seguinte, quando você tem uma repetição de número, aquilo pode servir tanto como uma confirmação, que você está fazendo a coisa certa, que está no caminho certo, como para um alerta, né? Olha para isso aqui, que isso aqui está precisando da sua atenção. É uma forma que para mim sempre funcionou muito. Então, se você está há vários anos visualizando essa mesma repetição de números, eu acho que o mais claro aí é realmente procurar entender primeiro o significado desse número, por que dessa repetição. Será que você então não está negligenciando, né, alguma coisa importante? Isso é muito interessante, né? É como eu disse, os símbolos estão aí, os sinais estão aí, vai depender quem vai interpretar, né? Qual que é o histórico de vida de cada um.
no que aquela pessoa acredita, mas que há sempre um significado, sim, há sempre um significado. Nem sempre eu vou conseguir dizer de bate-pronto o que aquilo significa, né? Se eu não tiver uma proximidade com aquela pessoa. Se for uma pessoa que eu estiver trabalhando em cima, fazendo mapa, né? Que for uma pessoa que abrir mais das coisas que estão acontecendo, a gente consegue até ajudar. Que é outra característica interessante também, né? Muitas pessoas, elas não se abrem muito, né? Não revelam muito por que elas estão buscando aquilo ali. E aí, claro, que dificulta também da gente ajudar aí nessa leitura, né? Do que pode estar acontecendo nessas repetições. Então, por isso tudo, né? Eu tive essa motivação hoje de fazer esse vídeo para tentar trazer um pouquinho mais de luz, né, para as pessoas que estão interessadas na busca aí do significado desses números. Eu sempre gosto de olhar para os números como assim, um ciclo, né, evolutivo, tá? Então a gente tem o número 1, que é o masculino, o líder, o pioneiro, o empreendedor, o que sai a luta, né? Depois a gente tem o 2, que é o número feminino, da parceria, da diplomacia, da sociedade, das associações, da amizade, do companheirismo. Depois a gente tem o número 3, que é o da comunicação, é da trindade, é o da expansão, da criatividade, da comunicação, do crescimento, da arte. A gente tem o número 4, que já é o número estático, de trabalho, de organização, de estabilidade, de estrutura. A gente tem o 5, que traz um movimento, que traz uma exploração dos 5 sentidos, viagem, flexibilidade, experimentação, magnetismo, sensualidade. O 6, que traz a família, a harmonia, o lar, a beleza. O 7, que é um número bastante espiritual, introspectivo, da sabedoria, do conhecimento. O 8, que é um número da prosperidade, da colheita, da abundância, um número muito material. O 9, que é o número do desapego, da generosidade, do altruísmo, do humanitarismo, do fechamento de ciclo, né? Fora os números regulares, a gente tem os números 11, que é o número mestre, que é o número da intuição, o número da espiritualidade, o número 22, que é o número da concretude, né? Das pessoas que realizam, dos grandes construtores. Então, fazendo esse apanhado geral, né? Então, quando a gente visualiza, por exemplo, um 4 e 4, né? No relógio, numa notinha, enfim. Tanto a gente fala mais em horas, né? Que é o mais comum, mas a gente pode visualizar essa repetição de números em várias situações, né? Então vamos lá, um exemplo no 4 e 4, por exemplo. Aquilo pode ter a ver, né, com relação a alguma coisa no trabalho, ou que você precisa dar atenção, ou o que está acontecendo, vai te dar uma pista, né? Então, ainda que você não consiga identificar exatamente o que aquilo quer dizer, uma pista você vai ter, né? Então, para tudo, né, a gente precisa de olhar para a gente. Para tudo a gente precisa do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você consegue entender os sinais, né? Então, acho que a gente nunca ouve tanto falar em autoconhecimento, né? Seja qual for a área que você estiver olhando, a gente sempre vai falar sobre o autoconhecimento, sobre a importância do autoconhecimento. Eu acho que hoje é uma coisa que ninguém discute mais como sendo desnecessário, é super importante, né? É a partir daí que a gente vai realmente conseguir deslanchar e crescer. Se você não parar para olhar para dentro, né? Você não consegue entender quais são as suas demandas, para onde você tem que ir. Então, seja qual for a terapia escolhida, a ferramenta, mas o importante realmente é fazer essa busca. Quanto mais você se conhece, mais você também vai entender os sinais, mais vai entender o significado dessas mensagens, né, que aparecem para você.
antes de eu ter contato com a numerologia, eu visualizava muito o 1111, né? Foi um período que eu visualizei muito o 1111 e aquilo foi inclusive o motivo de eu buscar a numerologia. E aí eu fui descobrir o que o 11 significava, que é um número bastante intuitivo, que está muito ligado à espiritualidade, né? Inclusive a evidência e tudo. E foi indo atrás desse número que eu resolvi estudar e fazer meu próprio mapa e descobrir minha missão, né? Que é 11 e que eu tanto honro diariamente. Mas só para dar um exemplo, né? Então naquele período eu via muito. Hoje eu já não vejo tanto, né? Porque aquilo ali foi um assunto que eu resolvi, né? Então estou dando um exemplo, tá? Isso pode variar. Mas lembrando, né? Se você é aquela pessoa que já vê o mesmo número por vários anos seguidos, olha para esse número realmente, né? Porque alguma coisa ali está sendo deixada de lado. Então vale a pena sim investigar o que aquilo ali pode significar, tá? Então acho que é isso, né? Eu consegui fazer um panorama, uma geral de explicar o que significa, né? Então olha para você, né? Primeiro, entendendo o que cada número significa, você consegue trazer aquilo para você, né? Para sua vida, para o seu momento. Mas sempre receba isso com alegria, sabe? Você não tá sozinha, né? Tem gente aqui para te apoiar, para te olhar e que tá ali. Então é sempre uma coisa boa, tá? Nunca é uma coisa ruim, nunca é uma coisa negativa. É sempre para o bem. Essa comunicação só traz a alegria, tá bom? Olha sempre com bons olhos, né? Quando isso acontecer. E se você, por acaso, não tinha prestado atenção nisso, começa a perceber, né? Se faz sentido para você, se isso começa a chegar em algum momento que você entende o que aquilo ali quer dizer, né? E é isso, tá? Hoje eu fico por aqui. Agradeço a sua presença, a sua curtida, a sua inscrição. Notificação no sininho também, né? Habilitar para você receber os vídeos assim que eles forem publicados, tá? E eu fico por aqui. Obrigada por sua presença. Até!